Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Debate Livre na TV Zimba. Esta noite estamos juntos para mais um debate. Aliás, sabe que a terça-feira há debate na TV Zimba, hoje não será diferente. Vamos olhar para a transição energética, desafios, estratégias e oportunidades de negócios e investimentos. Vamos conhecer a realidade da matriz energética nacional e perceber que caminhos estão a ser percorridos pelo país para atingirmos esta transição energética e cumprirmos até com alguns compromissos que foram assumidos ao mais alto nível para serem realizados dentro de pouco tempo, alguns já em 2025, e vamos perceber o que é que está a ser feito para que efetivamente Angola possa honrar os compromissos assumidos a nível internacional. Trazemos como convidados para o debate esta noite. À minha esquerda, João Fernandes, é técnico da Direção Nacional de Energias Renováveis e Eletrificação Rural do Ministério da Energia e Águas. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Leda Macquarie. Boa noite aos colegas do painel e boa noite extensiva aos telespectadores da TV Zimbo. Também à minha esquerda, Luís Constantino, é consultor da Ministra do Ambiente. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Muito boa noite, Leda Macquarie. Boa noite aos colegas do painel e aos telespectadores lá em casa. À minha direita, o engenheiro Pedro Torres é representante da Associação Angolana de Energias Renováveis. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Muito boa noite. Antes de mais, também um obrigado por este convite. De facto, estou aqui a representar a ZAER, digamos assim, o setor privado, digamos assim, uma associação, portanto, sem fins lucrativos, que pretende, digamos assim, desenvolver e estimular a utilização de energias renováveis aqui no nosso país. Obrigada. E também Gisa Martins, que é diretor regional da SAN África. Boa noite, obrigada por estar connosco. Boa noite, Leda. O que é que faz a SAN, já agora? Para que os telespectadores tenham... A SAN África devia já ser um nome bem conhecido em Angola, certamente para alguns atores é. A SAN África é uma empresa americana que dedica-se ao desenvolvimento de projetos de energias renováveis, com um particular ênfase para a energia solar. Está presente em Angola há cerca de 6 anos, digamos assim, é responsável pelo desenvolvimento do parque solar do Biópio e da Baía Farta, são os mais famosos. O do Biópio é um projeto do qual somos muito orgulhosos, porque hoje constitui a maior instalação solar, a maior planta solar na África subsaariana, portanto, a África Sul do Saara. É isto que a SAN África faz. Muito obrigada. Estão apresentados os senhores que nos vão ajudar a tornar mais interessante o debate proposto para esta noite. Transição energética, vamos conhecer a realidade do país. E para começo de debate, eu dirijo-me a João Fernandes, que está aqui em representação do Ministério da Energia e Águas, para perceber qual é a matriz energética do país. Obrigado. Dizer que, antes de dizer aquilo que é atual, gostaria de recuar um bocadinho. Angola, em 2015, tinha uma matriz energética de pouco mais de 2 gigawatts, com a grande predominância, mais de 60% em energia gerada por geração térmica. E a restante mais 30% pela energia hídrica. Após o plano traçado pelo setor de energia de Angola, decidiu-se que era então a altura de se fazer começar a transição energética e começou por estudos daquilo que é o potencial de Angola. Desses estudos resultou a grande potencialidade, foi possível ver a grande potencialidade de energia hídrica com mais de 18 gigawatts, a energia da biomassa, como temos uma potencialidade no nosso território nacional de mais de 3 gigawatts de geração, os ventos, temos um corredor mais para a região do oeste de Angola, que parte aí com mais incidência para o Namibe, com ventos suficientes para a geração dessa energia eólica, e também identificou-se que a fonte que é mais bem distribuída aqui em Angola é a fonte solar. Portanto, começou-se a enverdar esforços para que possamos fazer então aquilo que foi a mudança e deixar a dependência de energias ou de combustível fóssil no setor elétrico. Hoje, em 2023, fechamos orgulhosamente, diga-se de passagem, com uma matriz já
com grande predominância das energias renováveis. Mais de 60%, 62% vinda de energia hídrica, 4% de energia solar com os projetos aqui mencionados pelo Dr. Giza, e também conseguimos baixar de 61% da matriz energética de geração térmica para 36%, resultando em ganhos não só na diminuição daquilo que são as emissões de CO2 para a atmosfera, mas também economicamente aqui foi possível baixar os custos de operação para a geração de energia elétrica. Luís Constantino, quando falamos de energias renováveis, do que é que estamos a falar em concreto? Bom, de energias renováveis nós estamos a falar concretamente de energias limpas. Tal como eu gostaria de, em gesto de introdução, também recuar um pouco e dizer que, à luz do Decreto Presidencial 216/22 de 23 de agosto, Angola aprovou a sua Estratégia Nacional de Alterações Climáticas. E esta estratégia tem como visão estratégica ter o país adaptado digamos, às alterações climáticas, né? E um desenvolvimento de baixo carbono e contribuir igualmente para a erradicação da pobreza. Portanto, nós somos parte da Convenção Quadro das Nações Unidas para Alterações Climáticas, ratificamos o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris tem como objetivo limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus centígrados. Em Glasgow, na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, na sua 26ª Conferência das Partes, trouxe então a discussão esta questão da transição energética como um instrumento que vai alcançar o objetivo de limitar a temperatura a 1,5 graus. A transição energética, a própria palavra transição, né, supõe dizer que é passagem de uma matriz, como disse o colega do Ministério da Energia, de uma matriz para outra, ou seja, de energia proveniente de combustíveis fósseis para as limpas. São as tais renováveis. Isto é o que podemos, por enquanto, dizer em termos daquilo que é hoje a nossa discussão. Pedro Torres representa a associação que trabalha com as energias renováveis. Em que caminhos estão a ser percorridos por Angola? Em que pé estamos neste momento para cumprir com estes compromissos assumidos a nível internacional? Leda, antes de responder a essa sua pergunta, eu gostaria de reforçar um bocadinho, começar por reforçar, penso que seria útil esclarecer melhor, portanto, para os telespectadores que nos estão a ouvir, o que é a transição. Portanto, é um bocadinho um complemento ao que disse aqui o engenheiro Luís Constantino. Porque é que se fala hoje tanto de transição energética? Porque é preciso ter a noção que nós, se calhar, estamos perante o maior desafio da história da humanidade. As pessoas talvez não tenham... desculpem eu ser um bocadinho dramático, mas é a realidade. O que se tem acontecido é, por ação do homem, nos últimos anos, desde cerca do fim do século XVIII, nos últimos 200 anos, quando começou a Revolução Industrial, quando se começaram a utilizar combustíveis fósseis, de facto, houve uma concentração muito elevada de CO2, que é um gás de efeito estufa que provoca o aquecimento da Terra. E então, essa tendência tem-se vindo a agravar nos últimos anos. E hoje não há dúvida nenhuma, porque, entretanto, há muitos estudos, etc., que nós não podemos continuar a viver à custa de combustíveis fósseis. E o que está previsto, portanto, no Acordo de Paris, como o engenheiro Luís Constantino muito bem disse, de facto, é um esforço enorme de toda a humanidade para que a temperatura não suba mais de que 1,5 grau, comparativamente à temperatura de pré-industrial, da era pré-industrial. Portanto, este é realmente um desafio gigante para a humanidade, porque nós vamos ter que tomar uma série de medidas muito difíceis, não é? Vamos ter que realmente fazer uma transição de combustíveis fósseis, que são combustíveis finitos, diga-se também, daí também a referência
ao termo energias renováveis, porque as energias renováveis, em princípio, não acabam. A energia do sol, em princípio, não acaba, é infinita. A energia do vento também é uma energia renovável, também não acaba. A energia, portanto, dos combustíveis fósseis é finita. Portanto, essa também é outra das razões porque realmente também convém passar para as energias renováveis. Mas neste momento, a razão para se passar para as energias renováveis é, de facto, portanto, são energias limpas que não têm esse tal, não libertam CO2, não libertam, portanto, gases de efeito de estufa. Porque posso lhe dizer que mesmo esse aumento de um grau e meio que está previsto no Acordo de Paris, mesmo já esse aumento, só para dar um exemplo, só com esse aumento, a área afetada por incêndios no sul da Europa vai aumentar 41%. E se o aumento não for de 1,5, mas for de 2, essa área, portanto, afetada pelos incêndios, passa a ser 62%. Portanto, mesmo assim, mesmo com este limite de aumento de temperatura, nós já vamos ter consequências algo nefastas. Agora, imaginemos que se continuarmos, digamos assim, em roda livre e continuarmos a aumentar os gases de efeito de estufa, estão previstos para o fim do século aumentos de temperatura da ordem dos 4 graus. Isso é catastrófico. Portanto, de facto, é muito importante para a humanidade que levemos muito isto a sério e que realmente esta transição, que é muito difícil, há aqui desafios enormes pela frente. Vamos olhar para eles também esta noite. Pois, para alguns deles. Não há dúvida nenhuma sobre isso, mas que realmente tem que ser feito. Gisa Martins, que caminhos estão a ser percorridos? Está numa área em que trabalha com energias limpas. Que caminhos precisam ser percorridos para atingirmos esta transição energética sem grandes dificuldades, tendo em conta fatores como o financeiro, o investimento no know-how, portanto, para as pessoas manusearem e nas infraestruturas também? Tendo em conta pelo menos estes 3 fatores. Olha, eu diria, antes, talvez, também para complementar um bocadinho aqui a definição que foi feita de transição energética, primeiro, eu diria que, sim, a transição energética representa uma transformação nos sistemas energéticos, produção e consumo. Mas teria alguma cautela associar este desafio a um país como Angola. Por quê? Eu penso que Angola não tem um desafio de transição energética. Angola tem um desafio de realizar o seu potencial em matéria de geração de energia. Eu, se calhar, aqui vou recuar, em vez de usar o termo energia, vou falar de eletricidade. Porque aqui estamos, penso eu, competentes para falar de eletricidade, mas não necessariamente de energia. Energia é um conceito um bocadinho mais amplo. Angola tem um desafio de eletrificação do país, foi aqui dito pelo nosso colega do Ministério da Energia e também pelo colega do Ministério do Ambiente. Angola tem a sua população eletrificada a cerca de mais ou menos 42%, salvo erro. Portanto, temos aqui um desafio enorme de fazer chegar a todo o território nacional ou a toda a população o privilégio de poder consumir energia. Para isso precisa ser produzida, precisa ser transformada, precisa ser instalada, em alguns casos instalada. A energia solar hoje permite instalá-la onde ela é necessária. Portanto, pode potencialmente com maiores ou menores custos? Comparativamente. É aí que eu chegaria, é aí que eu estava a chegar. Potencialmente com menores custos de investimento. Angola é um país com uma dimensão relativamente grande, com uma densidade populacional muito pequena também para a dimensão do seu território. Logo, os investimentos associados à instalação, portanto, construção de linhas de transmissão, estações de transformação e, subsequentemente, ligações aos consumidores domésticos é extremamente elevado. Aqui devemos reconhecer o esforço que o Ministério da Energia, em particular, realizou, que foi de estudar
o potencial de geração de eletricidade em Angola e identificar aquelas fontes que, do ponto de vista custo-benefício, fossem as mais sensatas para o país. E é evidente que, a partir de um determinado momento, diria a partir aí de 2003, 2007, é óbvio uma decisão estratégica de realizarem-se investimentos, sobretudo para aquelas regiões recônditas com pouca densidade populacional, em fontes de energia renovável, em particular a solar. E o resultado está aí. Transformamos a nossa matriz energética significativamente, de forma decisiva. Hoje o equilíbrio tende decisivamente, portanto o peso tende decisivamente nas energias renováveis. Existem outros projetos em curso. Ainda muito recentemente, penso que a semana passada, o Executivo assinou um acordo de financiamento com o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, que vai permitir investimentos adicionais à ordem de cerca de 900 milhões de dólares em mais capacidade de geração de energia elétrica solar, portanto renovável. Portanto, isto para dizer que, do meu ponto de vista, o desafio para Angola não é necessariamente um desafio de transição energética, é um desafio de eletrificação, e temos o benefício, temos a sorte, a boa fortuna como país, de ter um país que tem um potencial enorme em matéria de energias renováveis, não só solar, como um bocadinho eólico, temos alguma biomassa que pode ser explorada e temos um tremendo potencial hídrico que, embora já estar a ser explorado, ainda há muito mais para ser explorado. Portanto, em Angola o desafio não é este, o desafio é fazer chegar eletricidade à sua população. Hoje apenas 42% da população o consome. Para dar-vos um dado que talvez possam achar interessante, os angolanos consomem hoje, em média, per capita, cerca de 48 kWh, portanto, per capita. A África do Sul consome, cada sul-africano consome, em média, cerca de 480. Portanto, nós consumimos 10 vezes menos que os sul-africanos e significativamente menos do que outros países. A título de exemplo, também a Suécia consome cerca de 13 mil kWh per capita. O consumo de eletricidade está associado à qualidade de vida. Logo, deve ser óbvio que há aqui um desafio enorme de eletrificação, portanto, de trazer o nível do consumo mínimo, de serviço mínimo à população, a níveis que permitem uma qualidade de vida elevada, portanto, certamente elevada da posição em que se encontra hoje, de cada angolano, e que, pela boa fortuna que o país tem e também do ponto de vista económico, há aqui um potencial que precisa de ser realizado. A transformação, a transição energética, eu penso que é um conceito, é um desafio que se aplica àqueles países que têm uma matriz energética fundamentalmente suja, para usar o contrário de limpa. Portanto, que dependem de combustíveis fósseis, particularmente o carvão e, naturalmente, o petróleo e seus derivados, para gerar a energia que necessitam. Mas que já geram. No nosso caso, nós estamos a começar a gerar. E, do meu ponto de vista, certamente ainda não suficiente para suprir as necessidades básicas que o país tem e aproveitar potenciais benefícios económicos derivados ou decorrentes da exportação desta energia. João Fernandes, que notas é que tem sobre aquilo que foi dito pelo Giza Martins em relação ao que deveria ou que deve, de facto, ser priorizado entre nós? Melhorar-se a questão da eletrificação do país antes de pensarmos na transição energética, por assim dizer. Obrigado. Bom, dizer que, de facto, este é o grande desafio do setor. Por um lado, o setor deve e assumiu o compromisso de fazer com que o acesso à energia ou à eletricidade seja equitativo e seja para todos, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, como já foi dito aqui, Angola tem características próprias e deve encontrar o equilíbrio para vamos dizer, para os seus objetivos energéticos. Nós já conseguimos baixar aquilo que era a presença de energia térmica
no nosso setor, mas de facto nós não vamos descartar completamente a energia térmica, porque a densidade populacional de Angola está distribuída pelo vasto território que nós temos. E isto por si só suscita que nós encontremos aquilo que é a melhor solução para aquilo que são as diferentes áreas. Claro que a melhor solução para Angola, para Luanda, por exemplo, não vai ser a melhor solução para Cabinda. Em Cabinda, Belize e Udins têm características diferentes, que são municípios, e de facto devemos Mas encontrar... Mas esses estudos já estão feitos? Ou Nós estão a ser feitos? Nós temos os estudos já feitos e temos a estratégia já em execução. Por exemplo, este catapultar dos 2,4 gigawatts para 6,3, 2,4 em 2015 para 6,3 em 2023, é fruto daquilo que foi a estratégia de Angola. E esta estratégia, por exemplo, temos agora definido o plano de ação do setor 2023-2027. Este também, depois de feitos aquilo que foi o rescaldo, o grau de execução do plano 2017-2022, definimos então metas para 2027. Essas metas que são o aumento da presença de energias renováveis para 72%, com os projetos que estão aqui em curso, não só os projetos de energia solar, que são mais de 500 megawatts para injeção à rede, mas também a solução isolada para aqueles lugares onde ainda não chegou a linha de transporte de energia, porque fazer uma linha em zonas, por exemplo, do Quanto-Cubango para interligar toda a província e a população, por exemplo, do Rivungo, Mavinga e mesmo Menongo estão distanciadas por causa da distância, não é? De quilómetros, quando Cubango tem dimensão de um país, então devemos procurar aquelas que são as soluções isoladas. Não só temos os 500 megawatts que vão ser injetados à rede, que já está interligado o sistema norte com o centro, e temos plano para interligar o sistema leste e o eixo sul também, mas também ter estes sistemas isolados, estão por exemplo... a curto, médio, a longo prazo para a sua execução? Por exemplo, nós temos o projeto de 90 megawatts para Cabinda, sistema isolado, que é até 2027. Como eu estava a dizer, temos o objetivo de chegar aos 72% naquilo que é a matriz de produção elétrica. Esses projetos são até 2027. Temos a grande barragem de Caculo-Cabaça, com mais de 2 gigawatts, que pretendemos que entre em operação também em 2027. Portanto, estão já estes projetos em curso para que em 2027 nós possamos, então, atingir aquilo que são os objetivos do plano de ação. Não só estes grandes projetos, como ia dizendo, mas temos também o desafio da eletrificação, que foi aqui muito bem mencionado. Para isso, temos também os planos de interligação, por exemplo, como eu estava a dizer, do sistema centro para o sistema sul, que é o GOV no Ambo para o Lubango, que é na província da Huila, interligar a província da Huila ao Cunene e também ao Namibe. Temos também o grande objetivo de fazer o aumento naquilo que são a instalação de contadores pré-pagos para que se aumente aquilo que são os clientes do setor e assim podemos aumentar a arrecadação e ter também espaço para outros projetos. E estamos à procura de clientes domésticos, mas também foco naquilo que são os grandes consumidores, são os clientes industriais e, quiçá, também temos planos para um dia exportar esta energia que nós produzimos. Bem, nós hoje estamos a falar sobre a transição energética, desafios, estratégias e oportunidades de negócios e investimentos, e importa referir aqui que Angola assumiu o compromisso de utilizar 77% de energias limpas até 2025. Os senhores acreditam que será possível isto? Estamos prontos para concretizar este compromisso assumido, para honrar este compromisso assumido? Eu quero ouvir a opinião de cada um. Posso começar por si, eu penso que sim, que estamos lá perto. Mas no seguimento aqui que disse o Giza, que eu concordo com o enquadramento que ele fez, de facto, que Angola não precisa bem, digamos, de fazer uma transição, porque, de facto, está a seguir um caminho, afortunadamente, da sua matriz energética apoiada nas energias renováveis. Portanto, o problema de Angola, na minha opinião, é outro. Qual é o problema de Angola? Se calhar vamos falar nisso, não se calhar um bocadinho Não, pode dizer-nos agora, sem problema. É que a sua economia
o seu principal produto de exportação é o petróleo. Sim. Mais de 90% das exportações de Angola é petróleo. Ora bem, e no seguimento do que eu disse na minha primeira intervenção, o petróleo vai deixar de ter a importância, o valor comercial que tem hoje, se tudo, enfim, digamos assim, correr como está previsto, digamos assim, dentro de 20 anos, e se não for 20 anos, há de ser 30, portanto, o petróleo vai deixar, necessariamente, vai ter que deixar de ter a importância que hoje tem. Portanto, a diversificação, portanto, da economia angolana é cada vez mais premente. Mas, curiosamente, nesta área das energias também vão surgir oportunidades, nomeadamente no hidrogênio verde e nos biocombustíveis. Mas, enfim, não sei se... Faz favor, Giz, antes de passarmos ao Luís Constantino. Eu penso que o colega da energia vai concordar comigo, mas eu tenho a certeza que Angola vai atingir os 72% em matéria de 77% de energias renováveis até 2027. Estão em curso um conjunto de projetos. Nós, Sanáfrica, quanto Sanáfrica, somos responsáveis por pelo menos 700 megawatts deste conjunto de projetos em curso, e está claro que a trajetória assim indica, nós havemos de lá chegar. Agora, disse o Pedro uma coisa muito interessante. A transição energética, sim, é um fator que deve ser debatido em Angola, porque é um potencial risco para a economia angolana. A economia angolana portanto, é uma ameaça à economia angolana, incluindo pelas razões que mencionou o Pedro, que Angola exporta. Angola tem como base do seu produto interno bruto, grande parte dessas receitas resultam da exportação de petróleo. Mas eu diria que podemos usar um sinónimo para o petróleo, que é energia. Angola exporta energia, no fundo. E Angola pode continuar a exportar energia. Portanto, o conjunto de capacidade em matéria institucional, de recursos humanos, de acesso à tecnologia e etc., que hoje é dedicado ao setor do petróleo, conforme este produto for perdendo a importância a nível do mercado global, naturalmente que estes produtos podem ganhar protagonismo. Sim, não só esta capacidade que o país possui em matéria de recursos humanos, tecnologia, etc., pode ser dedicado, portanto, pode ser canalizado para a produção de outras fontes de energia. Isso é um trabalho a ser feito ou já está a ser feito? Neste momento já se tem percepção do que realmente está a acontecer, pensando nesta transição, nesta produção de energias limpas e no facto do petróleo, dentro de algum tempo, poder deixar de ser a base da nossa economia? Penso que há um sinal claro ao mercado que este é o caminho que o país está a seguir. E uma evidência deste sinal é a existência de uma associação de energias renováveis em Angola. Então, temos aqui, há um conjunto de atores, incluindo no setor privado, que já identificaram, já leram um sinal, já viram que este é o caminho a correr e associaram-se para, naturalmente, promover esta temática. O conjunto de investimentos, eu não tenho ideia do número, talvez o colega da energia nos possa dar, mas o conjunto de investimentos que o país está a realizar em energias renováveis em Angola é significativo. Eu diria que acima de 5 mil milhões de dólares serão gastos entre hoje e 2027 em aumento da capacidade de geração de energia e sua distribuição. Nós somos responsáveis não apenas por projetos que envolvem a produção concentrada em energia, portanto, agora estamos envolvidos num projeto que vai gerar coletivamente cerca de 508 megawatts, 400 adjacentes a Laúca e 108 em Catete, mas também em 65 mini-redes no sul de Angola, para cobrir o Namiba, o Ila, o Cunene e o Quancubango. Portanto, em sedes de municípios, nós vamos instalar capacidade de geração fotovoltaica, com a inclusão de sistemas de captação e tratamento de água para aquelas comunidades que, pela sua geografia, hoje não justifica ao país estender a rede, portanto, fazer uma linha de transmissão. Portanto,
o conjunto desses projetos e outros em desenvolvimento e em implementação por outros atores são um sinal que o mercado precisa. São um sinal que o país tem de ler. Há aqui, de forma inequívoca, uma decisão estratégica de desenvolver as energias renováveis em Angola. Mas nós vimos falar de algumas localidades no interior do país e nós também vimos circular imagens de pessoas a destruírem painéis solares, sendo que já se tem informação suficiente sobre a importância até das energias limpas do país e verdade para as energias limpas, ou a população precisa de continuar a ser informada, formada sobre a questão para melhorar, quer a sua opinião, quer o seu conhecimento e a sua postura face a esta novidade, como são os painéis solares, por exemplo? Eu não sei bem se me devo pronunciar sobre isto, mas eu penso que eu por acaso também vi aí coisas a circular. Eu penso que existe, e aqui eu tenho ouvido alguns posicionamentos, inclusive do Sr. Ministro da Energia e Águas e de outros membros do Executivo, relativamente, e penso que até recentemente foi aprovada, foi promulgada uma lei sobre a vandalização do património público, com particular incidência sobre infraestruturas elétricas. Isto são casos de polícia. Também há casos de informação e sensibilização, mas fundamentalmente são casos de polícia. Eu vi uma imagem de painéis a serem destruídos. Precisamos de contextualizar as coisas. A imagem que circulou em Angola muito recentemente sobre a destruição de painéis solares não foi em Angola, foi uma coisa que aconteceu na Índia. Existe, sim, senhor, a vandalização do outro património e, bom, este, mais uma vez, é um caso de polícia e tem de ser tratado desta forma. Naturalmente que vocês, TV Zimbo e todos os outros agentes da comunicação social também têm aqui um papel muito importante a desempenhar em matéria de disseminação de informação e de material que eleva a consciência daqueles que estão a ter a sorte de serem beneficiados por estas infraestruturas, por esses investimentos que o país está a realizar. Por que é a questão de sorte? Ter acesso à energia elétrica, não só em Angola, mas como em todos os países que têm um déficit de acesso à energia elétrica, é um privilégio. Mas quando existem responsabilidades assumidas? Não, existem... Do ponto de vista de gestão e de se levar a melhores condições à população? Não, isto é uma... Ainda assim a sorte precisa ser mais forte. Não, isto é... Eu não falo em nome do Executivo, mas é, sem sombra de dúvidas, uma responsabilidade de todos os Executivos. Mas precisamos também de perceber e de reconhecer o facto de que os investimentos que são realizados em detrimento de outros e de outras comunidades. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, aqueles que têm o privilégio de receber primeiro também precisam de zelar, de cuidar e de proteger aquele investimento. Penso que aqui é uma questão de consciência, uma questão de patriotismo, uma questão de tudo, de proteção do bem comum. Portanto, só por essa razão usei, talvez não de forma mais adequada, a expressão compreendemos. Agora sorte, esclareceu, privilégio. Pedro Torres, representa a Associação Angolana de Energias Renováveis. Quantos filiados é que estão nesta associação? Nós, neste momento, temos cerca de 100. É um negócio rentável? Não é um negócio. Ainda bem que faz essa pergunta, porque a associação é uma associação sem fins lucrativos. Não, mas as empresas que operam no setor das energias renováveis? Neste momento, não. A primeira pergunta que me fez, que acabei por não responder, é portanto, o que é que estava a ser feito em Angola sobre genericamente, como já aqui vimos, de facto há uma estratégia na aposta das energias renováveis em força, portanto, quer hídricas, quer solar. Bom, mas aqui estamos a falar de projetos de grande dimensão, não é? Por outro lado, e agora vamos começar a dizer, digamos assim, os problemas que existem. Em Angola, só 43% da população é que tem acesso à energia elétrica. É, de facto, uma cifra muito baixa. E mesmo os planos que estão aí, portanto, que já saíram, por exemplo, o plano Angola 2050, só prevê metas que, na nossa opinião, são modestas. Prevê esta taxa passar para, portanto, se não estou em erro, 53% em 2030 e 72% em 2050.
São modestas ou são realistas, tendo em conta o contexto? Bom, quer dizer, eventualmente serão realistas, mas também não deixam de ser modestas, não é? Porque realmente, quer dizer, por exemplo, a meta intermédia de 2030, temos só 53%, parece-me modesta. Depois, há aqui outro problema, é que fala-se muito em atrair o investimento privado para a eletrificação do país, que até agora não ocorreu, porque não há de todo condições. Quando se começou em Angola a falar de, portanto, tentar engajar e tentar aliciar Para atrair. sim. Foi o primeiro grande passo, salvo erro, foi em 2015, com a publicação da nova Lei da Eletricidade, onde previa, porque até aí o setor privado estava completamente vedado, portanto, à eletrificação. A partir de 2015, com essa lei, houve essa alteração. Estamos em 2024, passaram 9 anos deste primeiro passo, e que nós saibamos, não há nenhum privado que tenha investido em Angola energia. Mas porquê? O mercado não é atrativo ou existem outros fatores não é que atrativo. Não é De atrativo. todo atrativo. Não é? Porque em Angola tem das tarifas de eletricidade mais baratas do mundo. É uma tarifa muito barata. E que não remunera eventuais investimentos que sejam necessários fazer. Mas está a quilómetros de distância. É claro que não há nenhum, embora se fale muito de atrair o privado, até agora não há mínimas condições. Eu posso lhe dar aqui um dado. A tarifa neste momento em Angola, em monofásico, portanto, salvo erro, 10 kwanzas por quilowatt. Isso é cerca de 12 cêntimos de dólar. Aí, nos países aqui à volta, por exemplo, Moçambique é 4 vezes mais cara. No Botsuana, são 7 vezes mais cara. Aqui na Namíbia, são 5 vezes mais cara. Portanto, isto é só para compararmos com os países aqui, digamos assim, de características semelhantes à Angola. Com a tarifa atual, de facto, não há nenhum. Vamos ser sinceros. Esse é um dos grandes obstáculos à entrada de privados. A Sanáfrica, que é uma instituição, o investimento que está a fazer não é investimento privado. Quem assume o risco do negócio é o Estado. A Sanáfrica, e corrija-me se eu estou enganado, é apenas, digamos assim, um developer do projeto e um que nós chamamos em gíria um EPCista, ou seja, um instalador do projeto. Mas não assume o risco... Os custos operacionais, por assim dizer. Penso que, eventualmente, garantiu o financiamento, não é? Portanto, trouxe financiamento, mas o negócio da Sanáfrica, e vai-me corrigir que os dizes que estou errado, é, de facto, instalar e desenvolver o projeto e vai ser remunerado por isso. Não assume os custos o risco. Se amanhã, por exemplo, não venderem aquilo que estavam a pensar vender... Eles não perdem. Não perdem. Quem perde é o Estado, eventualmente, que é o Estado que está a financiar como digo, de todo este esforço que tem havido, e realmente o Estado tem realmente feito um grande esforço, é verdade, há que reconhecer, mas é sempre tudo, portanto, o risco, não há nenhum investimento privado aqui, que eu saiba, o único investimento privado que há é lá embaixo agora um parque fotovoltaico que há, o Caraculo, de 25 megawatts, que é considerado investimento privado, mas no meio está lá só Sonangol, que também é uma empresa pública. Não é? Mas ok, é considerado o único investimento privado que eu saiba. Neste momento não há, de imediata não há mais nenhum. Portanto, de facto, o custo da tarifa em Angola, que por um lado, enfim, percebe-se é um problema político, ok, aumentar muito a tarifa, enfim, é complicado, temos que reconhecer. Agora, por outro lado, o preço atual da tarifa é realmente um grande entrave ao investimento privado. Luís Constantino, quero ouvir a visão do Ministério do Ambiente, que está aqui a representar, em relação a esta transição energética, os benefícios das energias limpas para a realidade angolana. Bem, eu
enquanto representante do Ministério do Ambiente, devo dizer que o processo de transição energética, na verdade, não é novo na história. Já aconteceram mudanças do género. Estamos recordados que no século XIX fez a transição da madeira para o carvão e no século XX do carvão para os combustíveis fósseis. Hoje estamos a fazer outra transição. A grande diferença entre estas mudanças é aquilo que foi dito pelo meu colega de painel, o engenheiro Pedro, é de que há urgência em preservar o planeta face àquilo que está a sofrer, né? Em virtude também já foi dito, das alterações climáticas, a emissão de gases de efeito estufas para a atmosfera. E que é um problema que temos que rapidamente resolver, porque realmente estamos a atingir o pico em que a humanidade vai ter dificuldades em sobreviver neste planeta, por razões que já foram avançadas aqui pelo meu colega de painel. A comunidade científica é unânime em atribuir as alterações climáticas a estas emissões. E está provado, o IPCC, que é o painel intergovernamental para alterações climáticas, que é a instituição com voz autoritária para falar destas questões, elabora periodicamente relatórios sobre alterações climáticas e no seu último relatório, publicado em 2022, 2023, que é o sexto relatório, traz exatamente essa mensagem. Está provado que o homem é o causador do que está a acontecer. E quem tem estado a acompanhar, a atividade humana, sabe? Quem tem estado a acompanhar as notícias, estamos a ver o que é que está a passar no Brasil. Rio Grande do Sul, ontem aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Afeganistão, em países africanos, incluindo a Angola. Recentemente tivemos problemas de chuvas que devem cair num espaço de tempo longo, acabam caindo num espaço tão curto e os resultados são os que são. Portanto, quando nós fazemos este tipo de transição, é preciso incorporar aqui as três componentes. Temos que olhar para aquilo que tem a ver com o ambiente, tem a ver com a economia, né, e o social. Portanto, se estas três componentes, que é a tal pirâmide do desenvolvimento sustentável, não estiverem casadas, não poderemos estar a falar de desenvolvimento sustentável. Eu concordo. Existe este casamento na nossa realidade? Resta saber se os que estão a trabalhar esse projeto, como a Sanáfrica, por exemplo, né, aqui representado pelo diretor Giza, se estão a ter em conta isso. Mas dentro daquilo que já existe, qual é a constatação do Ministério do Ambiente? Estão-se a cumprir com os padrões exigidos a nível internacional no tocante ao respeito pensando no futuro, nas futuras gerações? Acredito que sim, porque primeiro é que um projeto desta envergadura tem que primeiro passar para um estudo de viabilidade e estudos de impacto ambiental. E não acredito que qualquer um deles não tenha feito isso. Acredito que sim. Mas nós vimos projetos que passaram pelos estudos de viabilidade e que ainda assim os resultados não foram os esperados, porque provavelmente não terão sido cumpridos os padrões provavelmente exigidos. Aí tem a ver com aquela questão de fiscalização. Projetos como esse, ao longo do seu desenvolvimento até a fase final, têm que passar por fiscalização. Resta saber se esta fase é que foi cumprida ou não. Portanto, estava eu a dizer, precisamos de ter estas três componentes. E também precisamos de olhar para a realidade de cada localidade. Portanto, nem todas as soluções, embora hoje já existam muitas, né, várias, mas nem todas elas devem adaptar-se a todas as localidades. Portanto, quando olhamos para a matriz ou fazer uma mudança da matriz energética, precisamos de ter em conta também fatores culturais, geográficos e principalmente culturais. Eu vou dar um exemplo. Se nós tivermos que implementar um projeto de, vamos imaginar, energia eólica, esta energia tem um problema de intermitência, porque ela depende muito das condições climáticas. Não gera energia 24 horas por 24. Não é possível. Isto quer dizer que é muito viável um projeto como este em zonas de litoral do que no interior. E aqui o meu colega do Ministério de Energia apontou a província do Namibe como
um forte, né, nestas questões. Portanto, podemos dizer que o Namibe é de facto uma área em que um projeto como este provavelmente dê certo, se compararmos com o interior, qualquer localidade do interior do país. Portanto, estas são as questões que devemos ter em conta ao pensar em mudar a matriz energética. E principalmente estas componentes têm que estar casadas, porque senão não vai funcionar. Que estratégias é que estão montadas para esta transição? Uma transição equilibrada, uma transição realística, tendo em conta o nosso contexto, o país, as condições que o país oferece. Mas o que é que está a acontecer neste momento? Obrigado, Leda Macquarie. Mas antes disso, eu gostaria de tocar alguns pontos aqui que os colegas do painel foram preferidos. Sim, sim. Bom, de facto, as características ou a projeção ou a execução de qualquer projeto energético, mas eu diria de qualquer outro setor, carece de metas. Essas metas devem ser não tímidas, como foi aqui dito, mas responsáveis. Devem ser responsáveis para que a realidade seja passada naquilo que se está a fazer. E não só. A transição energética ou o aumento de energias renováveis carece, de facto, de um certo tempo e maturidade daquilo que é o mercado. E devemos respeitar para que não demos passos maiores que a perna, para que não haja depois arrependimentos naquilo que foram os passos dados. E visto que o nível de investimento é muito alto, deve ser de forma muito responsável. E é isso que está a ser feito. Os produtores de petróleo, quanto à produção de petróleo, eu não digo que é uma ameaça, mas pode ser interpretado como uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer essa transição gradual. E foi aqui dito e muito bem que um dos nossos produtores, com 25 megawatts que são injetados à rede, é um consórcio entre as petrolíferas Sonangol e Eni. Tem 25 megawatts, estamos a prever aumentar para 50. Temos também um outro projeto entre a própria Sonangol e a petrolífera Total, que para a implementação de 80 megawatts em 2 fases na Quilemba, na Huila. Portanto, as petrolíferas estão cada vez mais a entender aquilo que é o desenvolvimento do mundo e de forma gradual fazem também ou implementam procedimentos ou metas para que o seu negócio seja salvaguardado, por um lado. Por outro lado, a vandalização dos painéis que foi aqui dito e que eu não diria que é por falta de informação, mas a TV Zimbo tem sido um parceiro do setor do Mineia e das empresas públicas que estão a ser altamente lesadas em patrimónios muito caros por causa desta vandalização. Portanto, eu não diria falta de informação, mas talvez olhamos isso de outra forma. Mas temos estado a trabalhar para cada vez mais divulgar a necessidade de se preservar o bem público, não só o material elétrico, mas o bem público, o bem comum. Relativamente aos investimentos, neste mesmo plano de ação, estão previstos o investimento de 12 mil milhões de dólares. Parte deste investimento vem do investimento público, mas também está aberto para o investimento privado. O investimento privado já temos a prova. E temos o decreto 43/21, que é o regulamento para a produção independente de energia, mas estamos também na forja outro quadro regulamentar que vai, de facto, dar um maior impulsionar ou maior incentivo para o setor privado. Ouvimos aqui que os privados não se sentem tentados a investir porque os custos são elevados e não há tanta rentabilidade no setor, preferem não correr o risco. O que está a explicar agora é que existem incentivos para que efetivamente os privados possam investir e com certeza obter lucros a partir deste investimento? O que eu estava a dizer é que nós estamos a trabalhar agora num quadro regulamentar que vai incentivar estes privados a entrar. O que acontece agora é que a entrada de privado é mediante aquilo que é a necessidade do setor. E nós temos ou não a necessidade neste momento? Temos necessidade e cada vez mais temos estado a divulgar e a propelar
a apelar ao setor privado a contactar aquilo que são o setor público para encontrar a melhor forma ou a melhor tarifa que vai de acordo com aquilo que é o objetivo do privado, mas também que não lese o Estado, ou que vai de acordo aos objetivos do Estado. Porque nós devemos assumir compromissos de forma muito responsável para que amanhã não haja arrependimentos, né? ou cobranças, vamos não assim dizer. Por exemplo, nós não vamos entrar, ou o setor elétrico não pode entrar num negócio para depois não honrar com os seus compromissos. Eu acho que esta é pior do que chamar o setor privado e, de qualquer modo, entrar o setor privado na matriz elétrica. Portanto, estamos a fazer isso de forma faseada. E eu falei aqui da maturidade do setor. E não só do setor, e diria mesmo das energias renováveis em particular, que é uma tecnologia nova, que exige investimentos altos. Portanto, nós devemos ter algum cuidado naquilo que é o traçar de metas, daí as metas responsáveis, e que nós reiteramos mais uma vez que vamos cumprir com aquilo que foi traçado no Plano de Desenvolvimento 2023-2027. Os compromissos aqui assumidos nós pretendemos, de facto, cumprir. E, como já tinha dito, essa, por exemplo, a tarifa. Olhando para a tarifa, de facto, torna, neste momento, aquilo que é o quadro tarifário, por si só, o negócio pouco sustentável. Mas o setor encontra, daquilo que são os seus objetivos, encontra formas para atingir os seus objetivos, mediante a negociação com as empresas. E eu acredito que o consórcio Sanafrico-Matapalo também participou desse processo. Se tiver uma empresa que queira investir em Angola, deve, neste momento, com este quadro tarifário, deve necessariamente ir para contatar o Estado e negociar a sua tarifa e ver qual é o local em que a sua tarifa será, por exemplo, aceita pelo Estado. Olhando aquilo para os estudos que são feitos, todo o projeto de eletricidade, não posso falar dos outros setores, mas todo projeto de eletricidade, quer seja de energia, principalmente os de energia renovável, obedecem estudos de impacto social e ambiental, para que, mesmo a nível de financiamento, se o projeto é tecnicamente viável e, no entanto, estará a ter um impacto social elevado, o financiador recua. E é isto que acontece de hoje em dia. Então, portanto, todo aquele projeto que hoje está a ser implementado careceu do estudo de impacto social e estudo de impacto ambiental. Leda, obrigada. Sim, faz favor. Vamos ao intervalo dentro de instantes. Exato. Eu ouvi atentamente os números que foram avançados aqui pelos colegas em relação àqueles que hoje já têm acesso a esta energia. Não duvido, né? Vocês vêm do setor, mas acredito que ainda há um bom número de cidadãos que não têm acesso à energia. É bem verdade que são hoje... 57%. A maioria dos angolanos ainda não tem. 57% da população não tem acesso. Exato. Então, eu vejo aqui uma oportunidade, sim, para o privado entrar nisto, mas é imperativo que haja regulamentação e também apoio, porque um dos constrangimentos, de certeza, será a componente financeira. Sem financiamento, isto não tem como o privado entrar. Aqui, a banca deve desempenhar um grande papel para apoiar, porque, tal como disse o Gisa Martins, hoje a prioridade é a eletrificação, mas também, para além deste, há outras prioridades e exatamente tem a ver com aquilo que, enquanto parte da Convenção Quadro das Nações Unidas para Alterações Climáticas, país que ratificou o Acordo de Paris, temos a obrigação de unir os esforços internacionais para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau. Isto é o primeiro. Segundo, há um outro compromisso, aquilo que nós chamamos de contribuições nacionais determinadas. Ou seja,
à luz do novo acordo climático, que é o Acordo de Paris, os países comprometeram-se em limitar isto, estabeleceram metas de redução. E todos esses projetos, para além de estar a contribuir para a eletrificação, vão também contribuir na implementação e no cumprimento dessas metas que foram estabelecidas. Portanto, nós temos muitas zonas rurais ainda, em que provavelmente o privado queria levar lá esta energia, porque vai ser essa energia a custo mais barato e chegam às zonas mais recônditas se comparadas com, por exemplo, Mas já foi dito hídricas. aqui que o valor não é atrativo para o privado. Exato. O que é que se vai fazer em relação a isso? Precisa-se do privado para investir, mas o privado não investe porque sente que não compensa. Será, entre aspas, um investimento perdido. Daí, então, a necessidade do setor trabalhar nesta regulamentação e envolver a banca, né, como parceiros para o setor privado, porque senão não saímos desta nunca. Nós temos aqui dois problemas. Um, como já disse, é a tarifa. E o problema é que a tarifa vigente, comparativamente à tarifa necessária para ser rendável, eu dou um exemplo. A tarifa, para ser rendável para um privado, andará à volta dos 80 cêntimos de dólar. O preço dela, neste momento, em Angola, é 12. Estamos aqui com um gap muito grande. E, sinceramente, por mais que trabalhemos, e que estou de acordo, que trabalhemos para tentar aproximar posições, temos aqui um gap muito grande. Eventualmente poderá haver outras formas de mitigar a compensação ao privado. Ok, pode haver. Mas, de facto, o gap é muito grande. No mundo, neste momento, há muito dinheiro, há muitos fundos disponíveis para investir em energias renováveis nos países, porque é considerado, em tese, um investimento seguro. Primeiro, é um investimento que tem uma alta previsibilidade, ou seja, hoje há software que prevê, digamos assim, quanto é que um parque fotovoltaico em determinada região vai produzir ao longo da sua vida, que normalmente são 20 anos. Portanto, é relativamente fácil de projetar a rentabilidade do parque. E há muitos fundos internacionais disponíveis. Agora, a tarifa de base tem que ser rentável. Qual seria a solução para Angola neste sentido? Para atrair investimento privado? Eu, sinceramente, não vejo outra senão pagar esta tarifa. Muito francamente, Ou ok? seja, subir 5 vezes mais aquilo que pagamos pela tarifa. É mais ou menos isso. Não é? Sim, isto pode ser um bocado chocante do que estou a dizer, mas não vejo outra maneira de mitigar isso. Para o cidadão para vai entrar... sentir o peso no bolso, com certeza. Mas sabe porquê? Porque há outra coisa que em Angola não se fala. Há uma palavra que não se fala. Qual? Que é... agora está-me a passar uma branca. Dizia que é uma palavra racionalização, que não se fala. digamos assim, da energia. Poupar energia. Olha que há estudos que apontam que se houver essa preocupação das pessoas, só pelo facto de se preocuparem com a poupança de energia, poupam 15%. Noutras realidades vimos, por exemplo, olha, sair de um compartimento, exatamente, apagar as luzes, utilizar só consumos. lâmpadas de baixo consumo, LEDs. Bem, isso já é outro capítulo, digamos, só, digamos assim, do ponto de vista comportamental, só o facto, digamos assim, de intuirmos que temos que racionalizar a energia, já poupa energia. Portanto, a poupança das pessoas tem que ser aí. Então é preciso educar também. É preciso também educar, de facto. É preciso, de facto, também educar. Porque não tenhamos dúvidas. Com esta tarifa, o privado não vai entrar. Depois tem outro problema. Que dizem, e em tese correto, que o privado pode ir, portanto, à província. Também não vai por outra razão. É porque na província os consumos são muito baixos. Porque as pessoas... Porque em países mais desenvolvidos o negócio rola mais da eletricidade, digamos assim, porque há indústrias. E a indústria é um grande consumidor de energia elétrica. E tem outra vantagem, por exemplo, ao solar, é que a indústria, a necessidade de consumo da indústria coincide com o pico de produção de solar, que é durante o dia. Em Angola, onde não há muita indústria, o setor que consome mais energia é o setor doméstico. Ora bem, o doméstico tem a tendência de gastar mais à noite, que não coincide muito bem com o painel solar. O painel solar. Temos que usar baterias.
baterias é, digamos assim, o parente pobre de um sistema fotovoltaico, porque ainda está também a percorrer o seu caminho de tornar-se também uma tecnologia mais robusta, mais madura e baixar preço, mas ainda é o parente pobre. Ou seja, a possibilidade de atrair investimento privado para o setor energético no país passa pelo aumento da tarifa. Isso sem dúvida nenhuma. Inquestionavelmente. Isso indiscutivelmente. Vamos ouvir. Poderá não ser Sim. O que eu estou a dizer Não nessa 7, proporção. mas seguramente, digamos assim, uma proporção ainda muito significativa. Giza Martins, faz favor. Olha, nós pensamos que há muitas maneiras de prover o serviço de eletricidade em sociedades e há muitos modelos pelo mundo afora. Em Angola, claramente, existe um modelo que está estabelecido. E aqui eu penso que existe um casamento um bocadinho com a filosofia de atuação da South Africa. Primeiro, precisamos de realizar que a dimensão do desafio é tal que necessita de investimentos em grande escala para podermos ultrapassar esse desafio. Para sairmos dos 42 até os 72. Precisamos de investimento em grande escala. Precisamos de, à luz do que nos é recomendado pela ciência, pelos nossos compromissos internacionais relativamente às alterações climáticas, pela necessidade de fazermos investimentos que façam sentido do ponto de vista económico, precisamos de fazer investimentos em tecnologia sustentável e em meios, em escolhas tecnológicas adequadas à nossa realidade. E está claro que aqui em Angola a decisão que foi tomada foi fazer o investimento em grande escala. E para este conjunto de investimentos em grande escala que estão a ser feitos, existe uma tipologia de parceiro. E eu diria que Angola não estaria a ter o sucesso que está a ter se não tivesse identificado estes parceiros que se adequam à realidade e ao modelo de negócio que Angola optou. Ou seja, afinal sempre existem empresários dispostos a investir tendo em conta o nosso contexto. Absolutamente. E eu penso que o modelo para o setor em vigor neste momento também reserva um papel particular para atores exclusivos do setor privado. Existem um conjunto de oportunidades decorrentes dos investimentos que estão a ser feitos. Talvez não estejam associadas à produção independente neste momento, porque há claramente aqui um tema de tarifa que penso que só deveríamos poder abordar com a presença de outros atores aqui neste debate, nomeadamente o IRCEA, o Instituto Regulador, e talvez alguém que pudesse partilhar a visão estratégica do Executivo. Eu sei que Angola tem um histórico de já ter feito tentativas de estabelecer mecanismos de mediar um bocadinho este preço. Em algum momento existia um fundo de eletrificação em Angola, cujo objetivo era fundamentalmente cobrir esta gap, esse spread entre a tarifa, entre o custo de produção e o custo de revenda. O tema dos subsídios à energia, sobretudo, é um tema que é amplamente debatido e os países fazem opções políticas e temos que existir nessa realidade. A nossa realidade neste momento é esta. Temos uma tarifa que pode não cobrir o custo, mas se calhar atinge um outro objetivo, que é assegurar que, a médio prazo, nós temos o máximo da população do país coberto por um serviço essencial. A eletricidade tem um efeito, tem uma externalidade, tem um impacto positivo no desenvolvimento do país no seu todo, no rendimento per capita de cada cidadão. O acesso à eletricidade permite que jovens tenham a capacidade de ler à noite. Permite refrigerar alimentos, permite mitigar o tempo que se percorre ou se despenda à busca de lenha para a energia. Então, tem um efeito multiplicador na economia do país, um efeito muito positivo no desenvolvimento das comunidades, que claramente é aqui objeto de privilégio por parte do Executivo e o que ditou o modelo que nós neste momento temos. Existem outras oportunidades? Claramente que existem. Eventualmente, tenho a certeza que a semelhança dos combustíveis fósseis e outros
serão objeto de alguma outra decisão relativamente aos seus subsídios, mas atualmente esta é a nossa realidade. Essas são as regras do momento, esses são os desafios que nós temos e precisamos de encontrar modelos adequados à realidade que temos. Bem, senhores, nós vamos fazer o primeiro intervalo, vamos ter que fazer o intervalo, fazemos uma pausa agora. Depois vamos dar continuidade ao debate livre desta noite que está a abordar a transição energética no país. Vamos querer também perceber qual é a percentagem hoje da nossa dependência dos combustíveis fósseis, neste momento em que estamos a olhar para tudo o que está a ser feito para que Angola possa cumprir com os compromissos internacionais em relação à implementação das energias limpas no país. Faça connosco o intervalo e volte a este debate livre. Até já. Transição energética, desafios, estratégias e oportunidades de negócios e investimentos é o tema que estamos a abordar esta noite no debate livre da TV Zimbo com os nossos convidados. Antes de irmos ao intervalo, eu dizia que quando regressássemos iríamos tentar perceber qual é a percentagem da nossa dependência dos combustíveis fósseis ainda hoje. E eu quero ouvir um pouco dos nossos convidados, começando por si, João Fernandes. Leda Macquarie, como dizia antes do intervalo, nós tínhamos uma dependência em 2015 de 61% na matriz energética e conseguimos baixar em 2023 para 36%. No que é que se reflete isso? Reflete-se no consumo de combustível. Em 2015 nós tivemos um consumo de aproximadamente 1.500, 1.000 milhões de litros de diesel, e conseguiu-se baixar para cerca de 400 milhões de litros em 2023. Portanto, este ganho reflete-se também naquilo que o setor gasta na compra do diesel e também na produção ou na emissão de CO2. Isto reflete-se em mais de 2.000 milhões de toneladas de CO2 que foram evitados só em 2023. Luís Constantino, números significativos, 2015 61%, 2023 36%. Angola tem estado a fazer o seu caminho para esta transição energética. Sim, tem e de facto a nível dos setores que mais contribui com a redução da emissão de gases de estufa é de facto o setor elétrico. Estudos feitos pelo Ministério do Ambiente, há um documento que se chama ANAPA, né? o Programa de Ação Nacional de Adaptação, em que nós identificamos as necessidades urgentes de adaptação e depois olhamos também para as comunicações nacionais. As comunicações nacionais é uma espécie de relatório que o país elabora e submete à Convenção Quadro das Nações Unidas para Alterações Climáticas, onde está indicado os setores que mais poluem, as suas quantidades. E então, como disse na primeira parte, à luz do Acordo de Paris, nós assumimos em reduzir estas metas. E, de facto, o setor energético, sendo o maior poluidor, também está a ser o que mais está a contribuir na redução destas emissões. O Ministério do Ambiente acaba por exercer alguma pressão ou não? O país assume o compromisso, a instituição monitora, não monitora, as empresas têm consciência das responsabilidades assumidas e precisam honrar com estes compromissos. Qual é o vosso papel em todo este processo? Sim, o Ministério do Ambiente aqui aparece como, digamos, o ponto focal, né? Porque o compromisso é do país e não do Ministério do Ambiente, por conseguinte, todos têm que participar. O Ministério do Ambiente normalmente trabalha por equipas multissetoriais, onde todos os setores são envolvidos, os seus técnicos estão envolvidos nesta elaboração, por exemplo, da comunicação nacional, e cada um tem a sua responsabilidade de reduzir
e reportar ao Ministério do Ambiente para que depois o Ministério do Ambiente elabore o relatório do país que é submetido. Portanto, todos têm o compromisso de, quer a nível da estratégia, por exemplo, eu falei da Estratégia Nacional para Alterações Climáticas, é uma estratégia que foi elaborada sob coordenação do Ministério do Ambiente, mas foi um processo participativo, em que todos os setores participaram, por conseguinte, a implementação da estratégia é responsabilidade de todos Mas os vocês setores. estão a monitorar? Sim, nós monitoramos porque a estratégia assenta em 5 pilares. É o pilar da mitigação, adaptação, pesquisa e observação sistemática, financiamento, e não pode ser, naturalmente, o Ministério do Ambiente a fazer tudo isso. Cada pilar, entretanto, comporta uma série de programas e planos, né? E estes programas são elaborados pelos diferentes setores. Mas é ponto assente que este programa está a ser desenvolvido. Está a ser desenvolvido, sim. Alguns da adaptação estão a ser levados a cabo, por exemplo, pelo Ministério da Agricultura, outros pelo próprio Ministério do Ambiente. A mitigação, que é o caso aqui apontado pelo colega João, é pelo Ministério de Energia e Águas, e assim sucessivamente. Obrigada. Engenheiro Pedro Torres, antes, e porque já queria intervir antes de irmos para o intervalo, gostaria que olhássemos para estes números em relação àquilo que está a ser feito pela empresa pública de energias, pelo Ministério da Energia e Águas, em relação a esta transição, a este processo das energias fósseis para as energias limpas. Olha, eu sinceramente, eu peço desculpa, mas eu não estaria assim tão otimista. Porquê? Porque quando o engenheiro João Fernandes diz que de facto houve, digamos assim, este progresso de 36%, portanto, De 61%, 61% em para 36%, 2015. estamos a falar na produção de energia elétrica somente. Mas a nível global, a matriz energética do país, não é? É curioso, a fonte de energia mais utilizada em Angola, as pessoas não têm muita noção, ainda é a biomassa, ainda é a queima de lenha. Segundo dados que eu tenho aqui, portanto, na matriz energética total do país, o setor doméstico representa 57%. Como eu digo, num país mais desenvolvido, normalmente é menor, porque a indústria ocupa um papel importante. Aqui temos o papel na indústria modesto, aqui em Angola. Depois 25% nos transportes. E na matriz energética total, o consumo de eletricidade apenas é de 11%. Lá está, porque isto são dados de 2019, portanto, antes da pandemia. Pode ser que, entretanto, Tenha existido alguma alteração? alguma alteração. Agora, não creio que tenha havido uma grande alteração na matriz energética. Ou seja, não se fala-se pouco, mas, por exemplo, de facto, acho que urge a biomassa, é terrível para o ambiente. A queima de lenha é terrível, lança imenso CO2 na atmosfera. E não sei se tem sido feita alguma coisa para mitigar esse... É difícil mitigar isso, de facto, porque realmente há uma percentagem muito significativa da população que para os seus energéticos usa a biomassa. Primeiro, acarreta um problema de desertificação, porque cada vez mais, portanto, a biomassa está mais longe dos centros urbanos. E depois também há um problema de saúde, porque a utilização da biomassa acarreta problemas de respiratórios, etc., porque normalmente é utilizado em sítios sem ventilação, etc. Portanto, é de facto, e a esse nível, não sei se tem sido feita alguma coisa. Não sei mesmo, desconheço. Bom, por exemplo, há programas para uma melhor utilização do carvão, que é muito utilizado o carvão vegetal, que é, portanto, que é utilizado para cozinhar, porque há uma meta internacional que foi assumida por Angola, no tal âmbito do protocolo do Acordo de Paris, em reduzir 35% das emissões, até, salvo erro, 2030.
talvez ali um engenheiro me possa corrigir, do Ministério do Ambiente, mas penso que foi esta. Isso está a ser feito? Estamos a caminhar nesse sentido? Não sei. Agora, como digo, já agora também gostava de falar, falou-se aí na vandalização. De facto, a vandalização é um problema. Por exemplo, há um equipamento solar que, em tese, era ótimo para Angola, que é a iluminação pública. Penso que já houve bastante investimento em iluminação pública com painéis solares. Eu, sinceramente, ainda não vi nenhum a funcionar em Angola. Ou, enfim, porque, de facto, dá-me ideia que são rapidamente vandalizados. E outro problema é também com o cobre, porque os equipamentos elétricos utilizam muito fio de cobre. Não é? E o fio de cobre, portanto, é um produto que tem uma alta cotação, digamos assim, e realmente rouba-se muito cobre dos equipamentos elétricos. É um outro grande problema. Giza Martins, vi que queria intervir em relação a isso. Eu perguntava, pedia o comentário, e comentou há pouco o engenheiro Pedro Torres, sobre estas mudanças nas energias fósseis do país entre 2015 e 2023, mas a questão que lhe coloco agora é o que é que Angola ainda precisa fazer para acelerar a nossa trajetória nesta transição energética. O que é que precisamos fazer ainda? Dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, dentro dos projetos existentes e dos compromissos assumidos a curto e médio prazo. Olha, eu tive o cuidado de, no início, referir que nós estaríamos engajados sobre eletricidade e não necessariamente energia. O Pedro trouxe aqui agora um conjunto de elementos que ampliam um bocadinho a fronteira da nossa conversa, expandindo a outras fontes de energia, ou reconhecendo que existem fontes de energia que não se qualificam necessariamente como eletricidade e que o facto de estar a ser feito um esforço tremendo por parte do país no aumento da taxa de eletrificação do país, que por si só talvez não resolva o problema do acesso à energia à população. E este é um desafio que o país tem. O país necessita... O país necessita de fazer uma coisa que talvez ainda não tenha sido feita, que é um balanço energético. Nós precisamos de perceber qual é o nosso padrão de consumo de energia no seu todo e qual a nossa capacidade de produção e, como bem disse o engenheiro Constantino, em linha com o objetivo, com a visão da nossa Estratégia Nacional para Alterações Climáticas, que inclui o desafio do país adotar um modelo de desenvolvimento de baixo carbono, então conceber os programas e os projetos adequados a um alinhamento, a uma descarbonização da nossa matriz energética, sem naturalmente perder de foco o objetivo maior, que é reconhecer que o nosso maior desafio ainda é a eliminação da pobreza, incluindo a pobreza energética. Muitas vezes, ao descrever a Sunafrica, eu digo que a Sunafrica é uma empresa dedicada à erradicação da pobreza energética. Quando fala em pobreza energética, tem a ver com o facto das pessoas não terem acesso a isso? Não têm acesso à energia. Portanto, as pessoas que não têm acesso à energia, já aqui comentei há pouco, são impedidas, são cortadas de poder realizar determinadas atividades. É mais difícil prover um conjunto de serviços. Eu não consigo fazer uma campanha de vacinação numa determinada localidade se não tenho como conservar as vacinas. Eu não consigo administrar determinados testes, educação, incluindo o fomento da atividade económica como agricultura e até alguma indústria, agroindústria em particular, em que existe um tremendo potencial no território nacional, mas que a falta de acesso à energia constitui um constrangimento, um obstáculo. Portanto, existem alguns... o país também tem desafios, e um dos desafios é este. Talvez aqui também exista uma questão de mandatos que não esteja bem definido. Se nós sabemos que a eletricidade é responsabilidade do Ministério da Energia e Águas, não sabemos bem onde é que está a responsabilidade da lenha. Okay? Como é que vamos resolver o problema da lenha? De quem é a responsabilidade da lenha?
que políticas quem deve iniciar, não sei se é o ambiente, se é a agricultura e florestas. Portanto, há também aqui algumas lacunas e alguns desafios, mas o facto destas existirem não devem descontar, não nos devem impedir de reconhecer o tremendo esforço que está a ser feito, sobretudo no que diz respeito à eletricidade. Os números que foram aqui partilhados pelo colega do Ministério da Energia são impressionantes. Angola, de facto, está a assumir o seu papel de forma muito responsável relativamente à emissão de gases de efeito de estufa na produção de eletricidade. E este é o compromisso que Angola assumiu diante do Acordo de Paris. A contribuição nacional determinada de Angola, ou seja, a contribuição de Angola no horizonte 2020-2025, está essencialmente assente na redução da intensidade de carbono na produção de eletricidade, ou seja, na emissão de gases de efeito de estufa por cada unidade de eletricidade gerada. E este compromisso tenho a certeza que será assumido caso a trajetória atual relativamente à entrada em linha de mais geração de energia renovável, se esta trajetória, se esses projetos forem concluídos, tenho certeza que este compromisso assumiremos. Portanto, o compromisso que Angola assumiu não é um compromisso absoluto, não é uma redução absoluta das emissões de todo o país, da economia toda, de todos os setores potencialmente contribuintes para a emissão de gases de efeito de estufa, mas apenas o setor da eletricidade, pelo menos até 2025. Podemos continuar a pensar em oportunidades de negócio dentro deste setor, apesar do que já foi dito aqui pelo Pedro Torres em relação às tarifas baixas, ainda assim Angola pode atrair investimento para o setor energético, sobretudo pensando nesta transição energética que está a ser feita? Exatamente. O setor elétrico tem estado a trabalhar para soluções, porque nós assumimos que precisamos do setor privado para desenvolver. O setor público, por si só, não vai conseguir arcar com aquilo que são os custos de investimentos. Portanto, vamos ter que encontrar parceiros que estejam alinhados com aquilo que é a política atual para que possamos então encontrar a melhor solução, tanto para o proponente do projeto, que é o Estado, como também para os produtores. Uma outra oportunidade também poderá ser a intenção da Angola em exportar energia. Angola pretende exportar a partir da barragem de Cambamba, passando por Malange, Mochico, chegar até a Zâmbia e interligar ao sistema da África subsaariana. Chegando então, poderá chegar ao Congo e à Namíbia a partir desse sistema. Não só está também na Forja a interligação no Inga a partir do Soio e também a interligação de bens a partir do Cunene. Portanto, são soluções que poderão ser encontradas. Obviamente que são potenciais clientes que não vão pagar a tarifa que é paga pelo consumidor doméstico e até mesmo pelo consumidor de nível industrial, que de facto estamos ávidos para que eles entrem naquilo que é o sistema pré-pago e o sistema de consumo, por isso que estamos a enverdar esforços cada vez mais para distribuir aquilo que é a energia gerada, mas há também a possibilidade de abrir-se ao mercado internacional, que poderá e deverá ser uma boa estratégia e uma fonte para da arrecadação para financiamento daquilo que são os projetos que o governo tem gizados. Em carteira. Pois, eu iria exatamente colocar-lhe uma questão e sublinhei isso porque a esta altura muita gente em casa a assistir-nos deve estar a questionar-se. Então, o país não está eletrificado nem a 50% e já se pensa em vender energia, em levar energia para fora. Mas o que queria que ficasse esclarecido aqui é que nós produzimos muito, temos capacidade de produção. Precisamos vender para obter recursos que depois serão utilizados internamente para esta expansão. É isso? Exatamente. Portanto, nós não vamos deixar este compromisso que é ter ou levar o acesso da eletricidade para todos os cidadãos angolanos. Vamos continuar, essa aposta é contínua, mas temos também que olhar para o nível de arrecadação para o setor.
porque estes projetos precisam de ser financiados. E aquilo que são as tarifas a nível dos nossos vizinhos da SADC, de certeza que vão ser um impulsionador. São atrativas, não é? Atrativas, até mesmo para os projetos sociais, que são os projetos de eletrificação rural, os projetos de sistemas isolados em zonas recônditas, onde o acesso é diminuto e a capacidade de pagamento ou de arcar com os seus compromissos financeiros é reduzida, poderá ser também comatada por estes projetos. Portanto, Falou são as em possibilidades projetos. que estão a ser exploradas pelo setor. Falou em projetos. Eu não sei se Sábado Azul era um projeto da ENDE, era um projeto da energia. Sábado Azul. Portanto, haviam projetos em que, de tempo em tempo, se chegava e instalava a energia nas residências e era um processo massivo, mas dentro das comunidades. Isto continua? Bom, do meu conhecimento, temos o projeto Aldeia Solar, que foi um projeto piloto, um projeto que teve 3 fases. Só a primeira fase foi em 2008, a segunda fase em 2011, depois a terceira fase começou em 2013, 2014. E o objetivo deste projeto Aldeia Solar era levar sistemas isolados para infraestruturas sociais, como escolas, hospitais, unidades, postos de polícia e também algumas residências sociais, para que fez parte daquilo que foram os projetos que contribuíram para aquilo que foi o estudo para definir a estratégia energética de Angola. Porque, de facto, o projeto Aldeia Solar foi das primeiras iniciativas cá em Angola e serviu também para medir como é que o país ia reagir a esses sistemas, e temos em carteira o consórcio Sanáfrica, o Matapalo, é também um parceiro para a continuidade, não do projeto Aldeia Solar, mas para uma solução do mesmo género, e assim possamos continuar e levar então esta solução que é específica para as zonas rurais onde o acesso é zero. E as linhas de transporte não irão chegar tão cedo. Faz favor. Sim, obrigado, Led. Eu queria só aqui responder ao colega Jorge em relação às metas de redução de emissão de gases. Pedro Torres, não é? Pedro Ou Torres, Giza? Não, Pedro Torres. Sim, faz favor. Dizer que, de facto, a nível das contribuições nacionalmente determinadas, nós estabelecemos metas a 2 níveis. Um que de forma incondicional, aquelas que, de facto, até 2030 nós temos que atingir, e a outra condicional. Condicional quer dizer que mediante financiamento externo. Em outubro do ano passado começamos a fazer a revisão destas metas, exatamente para ver se estamos a cumprir ou não e que setor está a cumprir. Ou seja, olhamos para os projetos que foram inseridos na primeira NDC e ver o que é que foi feito a nível desses projetos, como estes que já foram aqui mencionados pelo Ministério da Energia e Águas, por exemplo, é um deles, e até que ponto ele está. Então, pensamos... E que balanço é que pode ser feito nesta execução? Não, pergunto-lhe eu agora. Não, até agora nós estamos... É um balanço positivo, mesmo pelos números que já foram aqui avançados pelo colega do Ministério da Energia e Água. Há outros projetos que também contribuem para a redução da emissão de gases de efeito, não só, mas este é o que mais sobressai, é o Ministério da Energia e Água, porque também eu disse, é o setor que na verdade mais emite no âmbito daqueles estudos que foram feitos, né? Mas o Ministério da Agricultura, por exemplo, também tem projetos em pequena escala e então pretendemos, começamos a fazer uma revisão para depois fazermos uma atualização e ver se até em 2025 conseguimos apresentar um novo relatório com novas metas. Na primeira preferimos não ser tão ambiciosos. É verdade que em cada 4 anos temos que aumentar a nossa ambição. Na primeira preferimos não ser tão ambiciosos, exatamente pelos constrangimentos que aqui avançamos, né? Mas nós todos estamos a evoluir e acreditamos que na próxima vamos aumentar a ambição e achamos que em 2030 estamos à altura de atingir as metas que foram preconizadas. Faz favor, Pedro Torres. Eu gostava de falar aqui numa coisa, na rede de distribuição. Que essa é uma coisa que aparentemente não se entende em Angola. Nós, neste momento, já temos uma capacidade de produção, como já aqui foi dito, nas barragens, muito superior à demanda. Por exemplo, a maior barragem que está neste momento a funcionar, Lauca, tem 6 grupos, só trabalham 4.
Há dois que não trabalham, nunca trabalham. Porque não há clientes, digamos assim, para comprar a energia que eventualmente eles produziriam. Portanto, isto porque faltam redes de distribuição, lá está, se houvesse redes, podia-se estar a fazer aquilo que o engenheiro João Fernandes está a dizer, de exportar a energia, por exemplo. Não é? E podia-se também distribuir a mais, portanto, população em Angola. Não se entende, eu sinceramente há anos que ouço que se vão fazer as linhas de ligação do norte ao sul e do sul e nunca mais andam. Nunca mais andam. Enfim, haverá com certeza alguma justificação para isso, mas aparentemente, entretanto, está-se a fazer uma outra grande barragem, que é a Colocabaça, portanto, ainda vai aumentar muito mais, digamos assim, a capacidade, digamos assim, disponível de produção. Portanto, e não temos redes. Neste momento, se a Colocabaça fosse concluída, não tinham rede para escoar. Bom, agora, segundo leio, está tudo previsto, 8 linhas estarem prontas em 2027. 2027, em termos, digamos assim, destes obras, é amanhã. Porque, enfim, são obras, são de facto instalações, enfim, estamos a falar de 1.300 quilómetros de linhas. Como deve imaginar, não se faz 1.300 quilómetros de linhas de um dia para o outro. De facto, parece-nos que, digamos assim, a sequência de investimentos, houve aqui alguma falha. Se calhar era melhor ter investido primeiro em redes do que, por exemplo, ir fazer agora que a Colocabaça. Pelo menos, aparentemente, tinha aqui alguma lógica. Já agora também queria dizer o seguinte, relativamente ao exportar energia, que de facto, como aqui os meus colegas já todos referiram, é o que efetivamente hoje Angola exporta, por via do petróleo, e seria bom continuar a exportar energia. Já vimos que se calhar daqui a 20 anos não vai conseguir ser através do petróleo, há que encontrar alternativas. E há aqui duas que nos parecem que são óbvias. Umas são os biocombustíveis. Angola tem um potencial enorme para, primeiro, entronca no setor agropecuário. Estamos a falar de agricultura, não é? São culturas próprias que depois podem ser transformadas em biocombustíveis. Angola tem um potencial enorme nesse capítulo. Eu sei, nós temos conhecimento, já temos até reuniões com eles, que a PGN está a pensar nisso, está a pegar no tema, está a regulamentar, está portanto, isso está na fileira. Embora confesse que depois há algum desespero, há uma frustração, porque de facto em Angola as coisas demoram muito tempo. Há aqui uma certa, não sei, há alguma inércia. Bem, se calhar, enfim, somos nós do setor privado que gostamos das coisas a andarem mais depressa e depois, enfim, não andam. E outra, de facto, é o hidrogênio verde. Também está a ser feito qualquer coisa. De facto, pelo menos em tese, Angola também tem condições muito favoráveis à produção de energia, de hidrogênio verde. Porquê? Porque tem água. Para se produzir hidrogênio verde é através de um processo de eletrólise. E para se fazer eletrólise é preciso água e é preciso energia verde. Energia, portanto, renovável, digamos assim. Como também já vimos que Angola tem muita energia renovável por via da hídrica e por via de solar. Também está a ser feito alguma coisa, de facto. Ainda agora vai haver há uma instituição alemã que se interessou muito por Angola para a produção de hidrogênio, porque realmente viu que Angola tem muito potencial. Aliás, já se disse que Angola está pronta para exportar hidrogênio verde em 2025. Esperemos. Isso foi dito pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, em março de 2023, em Berlim, Alemanha. 2025 é para o ano. Quer dizer, sinceramente, pronto, oxalá que assim seja. Bem, vamos fazer o seguinte, são 22h43, vamos ao último intervalo, porque temos mais 7 minutos pela frente para terminar o programa, e quando chegarmos, fechamos com as conclusões da vossa parte. Então, senhor telespectador, vamos a mais um intervalo, é o último, faça-o e volte connosco. Até já.
Estamos de volta para os minutos finais do debate livre desta noite. Transição energética é o tema forte do debate. Agora, apenas para as conclusões, há alguma coisa que queira acrescentar? Eu peço desculpas, João Fernandes, está aqui a representação do Ministério da Energia e Águas. Bom, como Em relação ao que foi dito até aqui, antes de irmos ao intervalo, o porquê de pensarmos em vender energias ou não, portanto, são os teus minutos para concluirmos. Sim. Gostaria só de pegar num aspecto que é muito simples, que é porquê da aposta na produção. A produção deve chegar antes do transporte, da linha de transporte. O que pode acontecer é ter um desenvolvimento em simultâneo. Nós temos em curso já linhas de transporte que estão em construção. O Gov-Matala, como eu referi, é uma dessas linhas. Tem linhas em que estamos à espera ou está-se a negociar o financiamento dessas linhas porque o Estado não vai conseguir fazer tudo, mas de facto é necessário que tenhamos os grupos de geração de eletricidade prontos para escoar esta energia das linhas e não ter as linhas antes daquilo que é a nossa capacidade de produção. E pretendemos, ou seja, a forma como as coisas estão a acontecer é, na visão da instituição que representa, a mais correta. Ter a capacidade energética produzida já e depois pensar-se nas linhas de transporte. Sim, e tecnicamente também preferimos que seja assim para que, se nós pusermos as linhas de transporte e os grupos de geração estiverem sempre em subcarga, poderá haver a ocorrência de danos nestes grupos de geração. Portanto, é sempre tecnicamente viável ter uma margem aconselhável 15% a 20% naquilo que é o nível de geração e a capacidade de consumo. Portanto, nós pretendemos e está-se a trabalhar para que essas linhas de transporte entrem o mais rapidamente em operação para que se escoe a energia gerada. Obrigada. Luís Constantino, o que é que nos pode dizer em jeito de conclusão a visão do Ministério do Ambiente? Em jeito de conclusão, eu diria que os problemas das alterações climáticas já atingem a todos à escala global do planeta. Portanto, acho que não é a altura de focarmos ou personalizarmos e trabalharmos de forma separada, né? Temos que todos trabalhar em conjunto para que possamos atingir as tais metas, aquelas acordadas a nível internacional que todos nós assumimos. Mas eu acho que falar da transição energética precisamos de incluir aqui também a ciência. Portanto, digamos, um ator-chave para que possamos fazer essa transição. Acho que precisamos incluir a academia nisso e encontrar financiamentos para que eles possam participar. A pesquisa é de extrema importância. Eu não conheço país do mundo que se desenvolveu sem academia e acho que nós não devemos fugir à regra, porque de outra forma nós não vamos chegar lá, se de facto estamos preocupados com a preservação do nosso planeta. Obrigada. Pedro Torres, vamos ouvi-lo também em jeito de conclusão. Gostava, digamos, de dizer que de facto podem contar com o setor privado para o desenvolvimento das energias renováveis e, enfim, da matriz energética. Tem que realmente haver condições mínimas, tem que haver mais, eventualmente, mais negociação, mais imaginação, eventualmente, para encontrar soluções, com certeza que sim, mas estamos, digamos, de facto receptivos, estamos ávidos, portanto, realmente a negociar e a participar. Há uma coisa que também gostava, um apelo. Há, de facto, tem havido grandes projetos, que realmente a Sanáfrica é o maior player, mas nós sentimos alguma frustração, nós, setor privado, pequenas e médias empresas angolanas, que não participamos em nada nestes projetos. São projetos não são fechados. Tidos nem achados? Não somos tidos nem achados. São normalmente projetos. E bem, atenção, eu não estou a dizer que não seja a estratégia correta, mas apelamos a que sejamos mais, portanto, contarem mais connosco. Bom, estes projetos têm algumas limitações, porque normalmente obrigam a que os equipamentos, por exemplo, sejam adquiridos, salvo erro, até a ordem dos 80%, 85%, no país financiador. Só aí já é um grande constrangimento aqui para... Mas, pelo menos, que
tentem negociar estes projetos para contar mais com a participação das empresas nacionais que também precisam... Os outros atores do setor, não é? Também precisam destes trabalhos para se desenvolver. Como é óbvio, por exemplo, o setor elétrico hoje, de facto, em Angola, está muito parado. Há pouco trabalho. Há estes grandes megas projetos, não é? De facto, mas que são normalmente, como digo, projetos algo fechados. E realmente era bom que fossem um bocadinho mais abertos. Encontrarmos formas de abrir mais e contar com a participação de empresas nacionais. Obrigada. Gisa Martins, vamos fechar consigo. Olha, primeiro acho que devemos reconhecer, mais uma vez, o tremendo esforço e o fenomenal trabalho que está a ser desenvolvido em Angola no tocante à adoção de tecnologias de baixo carbono no setor da produção de eletricidade. É realmente um fenómeno, é de ser saudado e reconhecido, e nós, enquanto empresa, somos muito orgulhosos, estamos muito orgulhosos de poder fazer parte desta transformação em Angola. Transformação esta que é, aliás, reconhecida em todo o mundo, como sendo um exemplo que deve ser seguido por outros. Segundo, e talvez para finalizar, dizer que finalizar mesmo. Sim, este conceito da transição energética traz naturalmente desafios para contextos como Angola, mas sobretudo oportunidades. E devemos, todos nós, engajarmos-nos na identificação e realização dessas oportunidades que o processo representa e que Angola claramente está neste caminho. Muito obrigada. Obrigada aos senhores por terem estado connosco nesta edição do Debate Livre da TV Zimbo, em que abordamos a transição energética, estratégias e oportunidades de negócios e investimentos. Tivemos como convidados João Fernandes, técnico da Direção Nacional de Energias Renováveis e Eletrificação Rural do Ministério da Energia e Águas, Luís Constantino, que é consultor da Ministra do Ambiente, Pedro Torres, representante da Associação Angolana de Energias Renováveis, e Gisa Martins, que é diretor regional da Sanáfrica, que esteve aqui também, como os outros senhores, a ajudarem-nos a tornar mais rico este painel de debate desta noite. Pelo Debate Livre está tudo dito. A TV Zimbo, como sempre, agradece a preferência e fidelidade. Desejamos continuação de uma ótima noite, bom descanso aos senhores. Muito obrigada pela presença, boa noite. Bom regresso a casa, senhor telespectador. Boa noite e obrigado.